Olá, caminhante! Eu tô aqui para avisar que se você ainda não viu, a minha Agenda Astrológica 2024 já foi lançada e você vai ter direito a adquiri-la através desse link que eu vou deixar aqui embaixo. Nesse projeto, eu vou trazer os aspectos diários de planetas, de lua, aspectos semanais através do texto do céu da semana, aspectos mensais e também uma mensagem para cada mês. Vai ter o fechamento do mês, vai ter muita coisa dentro desse projeto, que é um projeto de 9 meses, que teve aí uma gestação e acabou de nascer. Então eu convido você a me apoiar e participar desse projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida a ser mais organizada com a ajuda dos astros no ano que vem. Então, mais uma vez, o link está aqui embaixo e eu convido você a conhecer esse projeto lindo que é a Agenda Astrológica. Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 4 ao dia 10 de dezembro de 2023. O ano vai se encaminhando para o seu final. Para a astrologia não é bem o final do ano, mas alguns movimentos astrológicos, eles têm muita correlação com esse momento, sim. Todo ano, né, nessa época, a gente tem a energia dos signos de Sagitário e de Capricórnio. Sagitário traz aquele otimismo de final de ano, que as coisas vão mudar, vão melhorar, e a gente fica vibrando nessa frequência. E Capricórnio, ele traz a estruturação, aquela vontade de fazer acontecer, de escrever a lista de intenções. Isso tudo é muito capricorniano. Depois, claro, né, os movimentos celestes continuam e nem sempre tudo isso se mantém a longo prazo, mas nesse momento, né, do final do ano, a gente sempre tem essas duas energias nos impulsionando a ter esse otimismo e essa vontade de realizar as coisas no ano seguinte. Nessa semana, a gente vai ter a presença de uma lua minguante no signo de Virgem no céu e também poucos aspectos acontecendo. Isso tudo já fala de um movimento de recolhimento, de descanso, de desaceleração. O final do ano, ele é muito corrido, ele é cheio de demandas, ele é cheio de eventos, e nessa semana pode ser que a gente não tenha tanta energia assim para dar conta de tudo isso. Então, se você perceber uma baixa de energia, lembra de descansar, desacelerar, diminuir o ritmo, talvez desmarcar alguns eventos ali ou compromissos que não sejam imprescindíveis, que não tenham tanta importância assim nesse momento, que possam ser remarcados. Tudo isso vai ajudar você a ter uma semana mais alinhada com os ritmos cósmicos. Como Virgem é um signo muito prático, muito concreto, essa energia da lua minguante, ela pede aquela limpeza de final de ano, aquela limpeza no guarda-roupa, todo tipo de limpeza, limpeza na casa, até porque daqui para frente a gente sabe que o nosso tempo fica mais curto, os eventos aumentam e a gente não consegue deixar tudo isso para fazer na época de Natal e Ano Novo, porque o nosso foco é outro. Então, aqui, essa semana é perfeita para isso, para a gente já começar aquela limpeza profunda de final de ano. E como Vênus vai entrar em Escorpião na segunda-feira, ela também chama para um processo de limpeza nos nossos relacionamentos. Eu sei que é um pouco desafiador falar sobre isso, porque envolve outra pessoa da qual a gente não tem controle nenhum. A gente não consegue simplesmente dizer para a pessoa como agir, como se comportar com a gente. E isso é que gera a maioria das questões que a gente tem nas nossas relações. E Vênus em Escorpião, ela pede profundidade.
ela pede que a gente faça uma limpeza no sentido de deixar na nossa vida apenas pessoas profundas e que nos acrescentem, porque aquelas que nos cutucam feridas ou que causam muitas feridas, elas devem partir, elas devem se despedir. E é interessante aproveitar esse final de ano para simbolicamente se despedir dessas pessoas. Então, a gente vai nessa virada, até no final do ano, às vezes a gente é meio que obrigado, ou se sente obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, a ter esses encontros com essas pessoas, ou às vezes, né, com pessoas da família que a gente sabe que vai estar lá naquele encontro, e a gente precisa ter muita consciência do que nos incomoda nesses encontros, porque se trata de uma informação muito valiosa para os nossos processos internos. Eu já trabalhei muitas questões assim com pessoas da família, né, que me incomodavam, e eu comecei a olhar para mim. Por que essa pessoa me incomoda? O que ela me traz? E eu comecei a investigar e eu cheguei a questões muito profundas, minhas inclusive. Não era com aquela pessoa, era o que ela me trazia de uma relação distorcida comigo mesma. Então é mais fácil culpar o outro, é mais fácil encontrar razões lógicas e concretas assim na minha cabeça, é por isso, mas a gente não percebe que por trás da superfície, lá no fundo, tem muito mais questões nossas do que do outro envolvidas ali. Então eu convido você a refletir e a fazer esse processo de limpeza nas suas relações também. Na terça-feira, essa mesma Vênus faz um aspecto positivo com Saturno. E olha que interessante, ela está pedindo para a gente olhar para essas questões de relacionamento. E esse aspecto favorece a cura que a gente tanto busca. São 2 signos de água, então o universo das emoções ajuda de algo além, né, de algo maior, ou a facilidade de mergulhar no nosso inconsciente, nas questões mais internas e emocionais. Tudo isso estará favorecido. E terça-feira é o dia oficial da lua minguante acontecendo no céu. Então ela vai estar muito favorável através desse aspecto de Vênus com Saturno, que trazem justamente a energia que a gente precisa para curar feridas profundas nas nossas relações e dentro da gente, principalmente. Na quarta-feira, Netuno ele volta ao seu movimento direto e ele está em Peixes, signo que ele rege há muitos anos já, acho que mais de uma década, talvez, acho que ele entrou em 2012, se eu não me engano. Então é muito tempo em que a gente foi convidado a mergulhar na espiritualidade, querendo ou não, foi quando aumentou muito falar sobre isso, né? Essa onda da nova era tem muito a ver com esse aspecto de Netuno. E agora ele voltando ao movimento direto, favorece muito essa conexão, como se acabasse um ruído ali que pudesse existir, uma certa desilusão ou aquela sensação de fui abandonada, né, pela espiritualidade, por as coisas não estarem acontecendo da maneira que a gente gostaria, e a gente está sendo convidado a voltar a sonhar, a se conectar com a nossa intuição e com a espiritualidade, com os nossos guias, com o universo, com aquilo que você acredite dentro do seu sistema de crenças aí, religiosidade, filosofia, aquilo que faça sentido para você. Na quinta, o Sol vai fazer um trígono com Quirón. O Sol está em Sagitário, Quirón está em Áries, e essa energia do fogo, ela ajuda muito a transmutar questões internas relacionadas à nossa autoexpressão, à nossa autoafirmação. Então, olha que interessante, essa semana é uma semana incrível de cura, de ressignificação de questões internas, para a gente tomar a frente da nossa vida, para a gente vibrar mais na positividade, para a gente definir o que a gente quer daqui para frente, quem nós queremos ser, sem esse peso todo do passado,
que acaba, querendo ou não, definindo o nosso futuro, como eu comentei no último Céu da Semana, a partir da leitura que eu estou fazendo do livro Tornando-se Sobrenatural, do Joe Dispenza, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar, saber qual é o livro e se decidir também lê-lo, porque eu recomendo muito, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Na sexta, Mercúrio vai fazer um trígono com Júpiter. E aqui a gente tem uma expansão muito grande de conhecimento, de percepção. Então a gente tem um aspecto que favorece uma percepção diferenciada de todas essas questões, uma resolução mais concreta, sabe? Ir lá, agir, fazer, ou tomar consciência de algo, ter um insight e falar, nossa, é isso, ou preciso agir dessa forma. E também favorece de uma maneira mais concreta os estudos, a gente começar algum curso, pensar já, né, para o ano que vem, talvez se matricular, algum curso de gestão, algum curso que faça sentido dentro da sua profissão, ou apenas alguma habilidade nova que você quer aprender, que não precisa ter necessariamente relação com o trabalho, apesar daqui a gente estar falando de 2 planetas em signos de terra. Então sim, uma energia bastante concreta e voltada para questões profissionais, querendo ou não. Mas dentro desse contexto, como a Lua em Virgem também é muito prática e concreta, essas curas no sentido de olhar para a nossa baixa autoestima, para a nossa falta de confiança, também ajuda a gente a mudar padrões que vão fazer a gente atrair uma vida melhor em vários sentidos. Então essa cura interna, a gente acha que só vai mudar dentro da gente. E aí a gente começa a perceber que começa a mudar as coisas fora. Inclusive a gente consegue melhorar a parte profissional, a parte financeira, e tudo isso é reflexo desse trabalho interno. Então não fuja desse confronto, porque ele vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Não é só aquilo. Na verdade, é ali que está o nó que você acha que não tem relação nenhuma com aquilo que está travado no seu trabalho, nas suas relações, e tem tudo a ver. Então vale a pena sim mergulhar fundo, e se você quiser ajuda, você pode marcar um atendimento comigo de Theta Healing, por exemplo, né, ou um acompanhamento terapêutico, para que eu possa ajudar você a perceber essas questões. No ano que vem, os meus valores eles vão sofrer um reajuste, porque já faz 3 anos que está o mesmo valor. Então eu recomendo que você marque comigo ainda esse ano, porque daí eu mantenho esse valor atual e você consegue aproveitar a minha ajuda para o seu processo aí interno. Por fim, terminando essa caminhada pelos aspectos da semana, é muito interessante porque essa semana é a semana de Vênus. Vários aspectos aí de Vênus no céu indicando um foco aí para as nossas relações, que a gente olhe para elas de uma maneira diferente, de uma maneira mais alinhada com quem a gente é e com o tipo de relação que a gente quer ter daqui para frente, e principalmente em 2024. Aproveita esse final de ano para se despedir, para dizer adeus a certas situações, pessoas ou aquilo que você não quer mais na sua vida daqui para frente. Fazer um ritual aí de limpeza, de despedida. Eu tenho vários conteúdos aqui no meu canal e eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que é um exercício de corte energético, né? Um exercício simbólico de corte energético, uma meditação que também ajuda você a fazer esse distanciamento energético, e tudo isso ajuda a resolver também essas questões com pessoas desafiadoras na nossa vida, com pessoas que, querendo ou não, nos fazem mal, que querendo ou não estão envolvidas com esses processos internos que a gente ainda não percebeu que é com a gente mesmo. Então, quando eu separo a energia dessa pessoa, eu consigo olhar só para mim e trabalhar aquilo que me cabe dentro dessa questão, porque mais uma vez eu não posso controlar o outro, eu não posso dizer para ele como ser e como agir comigo. Então a gente precisa fazer a parte que nos cabe e lidar com isso, lidar com o que está fora e foge do nosso controle.
Então, voltando para esse aspecto de Vênus, ela vai fazer uma oposição com Júpiter, que está em Touro. Esse aspecto, ele fala que todo esse processo que a gente vai estar vivendo essa semana pode encontrar certa resistência, certos apegos, uma dificuldade justamente de se desapegar dessa pessoa, dessa relação, desse padrão de comportamento. Porque a gente acha que é sempre sobre o outro. Existe esse discurso, né, das pessoas tóxicas, mas o tóxico é sempre o outro, o negativo é sempre o outro. Nós somos anjos de candura que não temos sombra nenhuma e não fazemos mal a ninguém. E essa ideia distorcida faz com que a gente não assuma a nossa parte e não perceba que existe um poder de atração entre duas pessoas. A vítima atrai o algoz. Então, se eu acho que eu sou vítima do mundo, eu sou vítima das outras pessoas, eu sou a coitadinha, eu atraio a pessoa, entre aspas, ruim, que vai me fazer mal, porque eu tô nessa posição. É como negativo e positivo, as polaridades ali eletromagnéticas de uma pilha. Sempre vai se atrair. Então, por favor, não seja essa pessoa que se sente vítima, não se coloque na posição de coitadinha. Quando a gente fica falando que o outro é tóxico, que o outro é negativo, eu me coloco como vítima dessa pessoa, eu me coloco como uma pessoa muito elevada, que, enfim, né, que sofre por conta dessas pessoas, e isso só tira o nosso poder. Outra questão desse aspecto é uma certa carência. Então, a gente pode perceber que a partir do momento que eu decido me livrar desses padrões, dessas situações, dessas pessoas, me falta alguma coisa, eu me sinto vazia, porque no fundo essa relação, essa situação preenchia um espaço dentro de mim e que eu achava que não queria, mas no fundo eu não sei viver sem. Vai ser preciso criar um novo padrão aqui. Porque senão a gente fica repetindo as mesmas coisas, a gente fica atraindo uma pessoa parecida. Então eu me despeço de um monte de coisa agora. Aí chega no que vem, eu atraio pessoas novas, mas que repetem o mesmo padrão. Por quê? Porque eu não liberei em mim essa parte eletromagnética que atrai esse tipo de pessoa e situação na minha vida. Então é muito importante a gente ter consciência de que talvez é melhor fazer um processo mais lento, porém efetivo, do que querer cortar assim tudo de uma vez e perceber que logo vai voltar a crescer. Um exemplo, mais uma vez, bem ruim da depilação, né? Então, se a gente só passa ali um gilete, ele vai voltar a crescer. Mas se a gente quiser fazer uma depilação efetiva, tirar de vez esse pelo, né? Que são as situações, os padrões da nossa vida, a gente precisa de um método mais eficaz. Então, assim, desculpem a analogia, né? Mas foi o que me veio aqui. E por fim, num sentido mais prático, esse aspecto, por acontecer no domingo, o fim de semana todo pode estar com essa influência, ele pode trazer muita moleza, muita preguiça, muita letargia, muitos excessos, então muita fome, vontade de comer, descontar essas questões emocionais em alguma válvula de escape. Então, cuidado com isso durante toda a semana. Inclusive, essa lua em Virgem, ela fala da gente olhar mais para nossa alimentação, comer mais alimentos naturais, e esse aspecto de Vênus com Júpiter pode trazer o oposto disso, compulsão alimentar, a gente descontar todos esses processos emocionais na comida, todo tipo de excesso aqui pode estar intensificado. Então, eu só aviso, né, sobre esse aspecto e peço para você observar e tomar um pouquinho mais de cuidado. Antes de trazer sobre as energias aí da Lua, né, em todos os dias da semana, eu quero dar 2 recadinhos aqui, que um deles é que eu gravei um vídeo com as energias do mês de dezembro, então eu trago um panorama mais amplo, eu falo já sobre a energia do Natal e do Ano Novo, então em vez de esperar eu falar aqui, né, quando chegar mais perto, você já pode se preparar energeticamente para esse período, né, e eu falo também de outras coisas, aqui eu gosto de me aprofundar, mas lá eu já trago um panorama para você também perceber as datas mais importantes do mês, anotá-las e perceber, né, antes de eu trazer aqui.
Então, ela tá disponível no meu YouTube, tá? Para quem tá ouvindo no Spotify, você precisa ir lá pro meu canal, Caminho do Despertar, e procurar por esse vídeo lá, mas eu vou deixar o link aqui no Spotify para você encontrá-lo com mais facilidade. E o segundo recadinho é que a minha agenda astrológica continua à venda e ela está com um desconto de 20% até o começo do mês, até o final da semana aqui que a gente tá falando. Eu mantive, né, porque algumas pessoas me pediram por conta do salário cair nessa época, do 13º, enfim, eu quero favorecer quem quer ter agenda, quem quer adquirir, quem quer se planejar com a ajuda dos astros. Então eu deixo o convite mais uma vez aqui para, se você ainda não adquiriu a sua, para você aproveitar essa oportunidade, esse desconto e começar desde já a se preparar para 2024. Então agora, para fechar, né, o nosso podcast, na segunda-feira a Lua vai estar no signo de Virgem desde manhã, ela entra logo depois da meia-noite, do domingo para segunda. Então, segunda e terça, ela vai ficar o dia todo nesse signo extremamente prático, detalhista, dedicado e que ama se sentir útil. Como a gente está nessa época de final de ano, a gente pode estar sobrecarregado de tarefas, com muitas coisas para fazer, se sentindo assim realmente cansado, já aquele acúmulo de cansaço. É muito importante a gente priorizar, colocar na nossa lista apenas aquilo que é realmente necessário e que a gente consegue dar conta nesse momento. Não exagere para depois você ficar se cobrando achando que não conseguiu resolver, mas na verdade é você que exagerou ali, você que pensou ou se cobrou demais para fazer além do que o seu corpo e a sua energia é capaz. Então não se force, até por conta da energia da lua minguante. Pega leve com você, coloca menos coisas, mas dentro da energia da semana, segunda e terça são os dias mais produtivos e que seria interessante focar em questões práticas para resolver. Na quarta-feira, a Lua entra em Libra às 1h30 da tarde. Então, a parte da manhã também é bem interessante, pode ser bastante produtiva. E a partir da tarde, a gente sente essa mudança de energia e a mente fica bastante agitada, no sentido da gente pensar demais, no sentido da gente querer resolver tudo dentro da nossa mente. E as pessoas ao nosso redor vão ser os catalisadores de situações que a gente precisa resolver. Olha só que interessante, eu falei da Vênus, desse monte de aspecto voltado para as nossas relações, mas eu nem tinha me atentado que a Lua vai estar em Libra também essa semana. Então isso reforça muito tudo o que eu falei. Aqui, o que a pessoa falar ou alguma coisa que acontecer relacionado a um outro ser, né, ali na nossa vida, uma outra pessoa, uma relação, pode nos afetar com mais força, pode pegar fundo nas nossas feridas. E o que é melhor, isso vai acontecer para o nosso bem. Por quê? Se a pessoa não cutuca ali, eu não vejo que tá machucado, eu não vejo que tá doendo. Vamos pensar numa questão bem prática mesmo, né? Vamos dizer que eu corto ali a minha perna e eu cortei ela atrás ali, eu nem percebi. E às vezes não tá doendo, né? Não percebi mesmo. E aí vem outra pessoa, esbarra nessa ferida e aí eu percebo que tá doendo. E eu falo, nossa, eu preciso cuidar dessa ferida. E vamos pensar nesse caso de verdade. Se a pessoa fizer isso, você não vai reclamar, você não vai falar, nossa, que pessoa horrível porque ela encostou na minha ferida. Porque você sabe que a ferida já estava lá. Claro que se é a pessoa que causa a ferida, a gente tende a culpá-la. Mas se a pessoa só encostou numa ferida que já existia, a culpa não é dela. E ela só está mostrando aquilo que a gente precisa curar. Se você não tiver feridas, a pessoa pode encostar em você que não vai doer, porque você está curado, você está bem cicatrizado. E tudo isso tem a ver com esses processos que a gente pode estar vivendo nesse período.
No sentido mais prático, é uma lua tranquila, claro que ela vai estar sendo regida por uma Vênus em Escorpião, então não é tão tranquila assim, mas no sentido do dia a dia ali, as trocas vão ser muito importantes. É uma lua cardinal, então a gente tem iniciativa, tem vontade e impulso para fazer as coisas, só que a gente precisa mais uma vez pesar o que é realmente importante. A lua em Libra, ela sempre vai nos chamar para manter o equilíbrio. Se a gente está fazendo demais, se a gente está pensando demais, se a gente está focando demais numa única coisa, é o momento de eu dar um passo atrás e encontrar o caminho do meio, encontrar o equilíbrio entre todas as áreas, entre todos os assuntos, entre todas as questões. Em algum ponto a gente pode estar saindo do equilíbrio e aí o chamado é para a gente voltar para ele. No sábado, a lua, logo depois da meia-noite também, já entra em Escorpião, então o fim de semana todo ela vai passar nesse signo extremamente profundo e emocional. Então aqui a gente vai ter esse convite mais direto para a gente trabalhar todas essas questões que surgiram durante a semana. Então, fazer esses processos de limpeza, observar aquilo que você sente, aquilo que acontece, se recolher. Não é um fim de semana de eventos, não é um fim de semana assim para você estar muito fora da sua conchinha, né, do seu mundo interno. Claro que às vezes tem nessas confraternizações de final de ano, e se você estiver aqui, tudo bem, mas observe como você se sente. Talvez dê vontade de ir embora mais cedo, talvez lá aconteça alguma coisa chata, alguma coisa desconfortável, porque tem a ver com tudo que você está trabalhando nesse momento. Cuidado com bebida, cuidado com excessos. Então, é um fim de semana que pode favorecer excesso de bebida, excesso de comida, brigas, conflitos. Então, cuidado com tudo isso. Num sentido mais positivo, ela favorece todo esse processo de cura que eu trouxe aqui, esse convite para a gente evoluir através daquilo que parece negativo, que parece que a gente não vai dar conta, que dói demais, mas na verdade a dor é uma escolha e a gente tende a se apegar a ela, porque ela representa algo para nós, nem que seja uma proteção para não acontecer mais. Só que a gente não percebe que se protegendo, a gente acaba vivendo com aquela dor o resto da vida. E em algum momento a gente precisa se desapegar disso e a gente precisa escolher viver de uma maneira mais leve. Porque quando fica tudo muito pesado, muito dolorido, muito dramático, a gente vai definhando emocionalmente até a gente chegar no nosso limite. Cada um vai ter o seu, né, nível aí de limite. O fundo do poço ele tem muitas camadas, dependendo, né, da pessoa ali que tá vivendo aquilo. Mas que você não espere chegar nesse nível para você perceber que você pode sair dele com ajuda, sozinha, como você sentir, mas não ache que o seu lugar é aí. Então é isso que eu quero trazer. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, de muitas limpezas físicas, emocionais, mentais, relacionais, e que seja um momento de muito crescimento na sua vida a partir de tudo isso. Se você gostou, se trouxe alguma luz para você, não esquece de interagir comigo, deixando seu like, seu comentário. Eu amo receber as mensagens de vocês. Então é isso, um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau!